Hoje vamos falar sobre metodologias ativas. Você provavelmente já ouviu falar de metodologias ativas, mas afinal, o que caracteriza essas metodologias? No que elas diferem das metodologias que você tem utilizado nos últimos anos? Vamos começar do começo. Todo planejamento de uma aula, de um semestre, deve começar com objetivos claros, que devem ser escritos do ponto de vista do estudante e começar com um verbo no infinitivo, que indica uma ação. Todo objetivo deve ainda obedecer a 4 critérios: ser viável, mensurável, definidor e prioritário. Ele é viável se pode ser atingido em uma aula ou no período planejado. É mensurável, como a palavra diz, se pode ser medido. É definidor se define a atividade e não se confunde com ela. E é prioritário se é realmente importante que o estudante aprenda. E a metodologia? A metodologia é nossa caixa de ferramentas para que os objetivos sejam atingidos. As ferramentas denominadas metodologias ativas são como aquelas ferramentas mais precisas e mais adequadas ao trabalho que temos de fazer. No nosso caso, levar nossos estudantes a aprender. Metodologias ativas são traduzidas em práticas pedagógicas que levam o estudante a pensar, que o leve a fazer outra coisa, que não apenas observar o professor, ouvir e anotar. Na prática, são atividades pedagógicas que envolvam o estudante no próprio processo de aprendizagem. Por isso, atividades nas quais se possa discutir, escrever, ler, solucionar problemas, ensinar os outros, são essenciais. Assim como aquelas atividades de análise, síntese e avaliação. É provocar o fazer e o pensar sobre o que se faz. Isso não quer dizer que vamos banir a boa aula expositiva. Você sabe mais do que os seus estudantes e a comunicação oral é uma forma poderosa de compartilhar seus conhecimentos. Você vai sempre precisar usar parte de sua aula, dando explicações, demonstrando processos, modelando e etc. A ideia é que a aula expositiva não seja a única coisa que você faz em sala. Por exemplo, a estratégia Pense, Pareie e Compartilhe. É uma estratégia na qual o professor faz uma pergunta, coloca um problema ou desafio e pede aos estudantes que reflitam sobre a questão, primeiramente de forma individual, para em seguida discutir com o colega ao lado e então compartilhar a resposta encontrada. Dando um tempinho para que façam isso e em seguida chamando-os de modo aleatório para compartilhar suas respostas, sobre as quais você vai dar um feedback e elaborar mais o conteúdo. Ah, então é só fazer perguntas? Não. Você não está usando uma metodologia ativa quando faz perguntas genéricas, ouve sempre o mesmo grupinho de alunos ou às vezes nem espera a resposta. Uma dica é preparar as perguntas com antecedência, evitando aquelas que a sala responde rapidamente, focando naqueles aspectos que o estudante em geral tem dificuldade ou que vão nas provas. O que mais se pode solicitar que os estudantes façam? Sua imaginação é o limite. Você pode pedir que os estudantes expliquem um conceito complexo, de modo que um aluno de 7º ano do ensino fundamental possa entender. Ou desenhem um mapa mental, mapa conceitual sobre um assunto, resolvam um pequeno problema, trabalhem em um passo específico de um estudo de caso, prevejam ou interpretem o resultado de um experimento, critiquem um artigo ou matéria de jornal, façam um brainstorming, formulem uma questão sobre o conteúdo visto, enfim. Incluir pequenas atividades que interrompam a aula expositiva de tempos em tempos mantém os estudantes atentos e envolvidos. Importante, no entanto, é manter o ritmo e o timing das atividades. Em geral, de 30 segundos a 5 minutos é suficiente para a maioria das atividades. Se esse tempo não for suficiente, quebre a atividade em partes. Trabalhar com colegas é um forte catalisador da aprendizagem, como mostra a pirâmide. Só guardamos 5% do que ouvimos, retemos 50% do que discutimos ou verbalizamos e 90% do que ensinamos aos outros. Ao desenhar o seu plano de aulas, a pergunta que você deve ter em mente é: como eu faço para manter meus estudantes ativamente pensando no que está sendo abordado? Created using Powtoon.